tá? Calma, Amanda, estou configurando. Eu perguntei assim para vocês, qual seria a referência que a gente precisa pesquisar para encontrar os testes de qualidade para as matérias-primas, produtos finais, intermediários e recipientes? Onde é que a gente encontra? Onde é que é a referência que a gente encontra esses testes? Qual é a referência que a gente deve utilizar? Quem poderia me responder? Isso, Daniela, né? A gente vai na farmacopeia, né? E nas outras literaturas que são consideradas oficiais, né? O próprio fabricante, ele pode ceder quais são os testes realizados na matéria-prima que ele desenvolveu e assim sucessivamente. Lembrando que sempre a preferência é pela farmacopeia brasileira, tá? Caso a gente não encontre a referência na farmacopeia brasileira para aquela matéria-prima, para aquele produto, a gente pode procurar em outras farmacopeias. Quando a gente compra produtos importados, em geral, quando esse produto ele não consta na farmacopeia brasileira, a gente procura na farmacopeia do país de origem. Então, por exemplo, se você comprar uma matéria-prima lá dos Estados Unidos e essa matéria-prima não constar na farmacopeia brasileira, você vai pesquisar a farmacopeia dos Estados Unidos, que chama USP, né? United States Pharmacopeia, né? A mesma coisa vale para a Comissão Europeia, Japão, Argentina e assim sucessivamente, tá? Então, quando a gente vai realizar os testes, tá? Os testes físico-químicos são aqueles que vão garantir, né? São principalmente testes de identidade, mas também tem testes de pureza. Aqui tem um exemplo de alguns testes que podem ser realizados. Esses testes eles vão depender do tipo de material que a gente está analisando, como eu falei ainda há pouco para vocês, produtos sintéticos, semissintéticos ou produtos naturais, tá? Quando a gente vai realizar os testes, é importante exatamente essa diferença que eu estou mostrando para vocês. Por exemplo, para a matéria-prima sintética, a gente pode realizar os testes que vocês estão vendo aí na tela. Então, por exemplo, índice de acidez, reações químicas de identificação, doseamento, né, que a gente chama também de pureza química. Então, toda vez que vocês olharem teste de doseamento, teste de pureza química, tá, significa que você está realizando um teste quantitativo. Então, o doseamento ele pode ser físico-químico, né, quando a gente quer saber a quantidade de fármaco, ou a quantidade de outras substâncias que podem estar presentes na nossa matéria-prima. Que substâncias são essas? Substâncias correlatas, né, que são substâncias que vêm do processo de síntese, impurezas, que podem estar presentes do processo de fabricação, e a gente também faz o chamado doseamento microbiológico, que é a pureza microbiológica. A farmacopeia, ela determina um conjunto de micro-organismos que precisam ser pesquisados, tá? Podem ser tanto micro-organismos gerais, que a gente chama de micro-organismos heterotróficos, aí tem bactérias e fungos que não são patogênicos, mas que precisam estar numa quantidade determinada. Lembrando aí que produtos que não são estéreis, por exemplo, os produtos de uso oral, eles não são estéreis, então significa que eles podem ter uma carga microbiológica presente neles, não tem nenhum problema dele ter, desde que esses micro-organismos sejam micro-organismos heterotróficos, ou seja, não patogênicos. Os micro-organismos patogênicos, alguns são pesquisados, a farmacopeia vai determinar, dependendo do tipo de material que você esteja trabalhando, mas em geral a gente pesquisa, né, Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas, tem outros micro-organismos que são pesquisados. Isso vai depender da monografia de cada produto e do uso de cada produto, tá? Então, mas é importante a gente lembrar que produtos de via oral, eles não são estéreis, então eles têm uma carga microbiológica de micro-organismos heterotróficos, tá? Não patogênicos, tá? E tem testes que são comuns a todas as matérias-primas, por exemplo, testes de peso, volume, então a gente vai encontrar, né, praticamente para qualquer matéria-prima. Mas a matéria-prima sintética, tá? Ela tem as suas características de acordo com a origem dessa matéria-prima, tá? Então elas vão ter testes específicos tanto para quantificação quanto para identificação. Quando a gente lida com matérias-primas, naturais, por exemplo, matérias-primas vegetais, elas são as principais
matérias-primas utilizadas, a gente vai fazer testes específicos para a droga vegetal. Então a gente vai determinar materiais estranhos, características macroscópicas da planta, né? O que são as características macroscópicas? É como a parte da planta, né? Ela se apresenta. Então, o tipo de folha, o tipo de nervadura, o tipo de caule, o tipo de raiz, tá? Então, serve para a gente poder identificar a característica. Lembrando que a gente pode ter a droga vegetal, ela pode estar tanto íntegra, como vocês podem olhar aqui, né? A plantinha, o que ela é íntegra? Tá? É exatamente aqui as folhas, as raízes, as sementes, as flores. Tá? Elas podem estar íntegras ou rasuradas. Rasurada significa que ela está recortada, mas ainda dá para identificar pelas características macroscópicas. Ou elas podem estar pulverizadas, como vocês estão olhando aqui, né? Então a gente pode ter a droga vegetal de duas formas. Ela pode estar na forma de um pó, ou ela pode estar na forma íntegra dela que pode ser utilizada. Pergunta: o que é uma droga vegetal? Quem pode me responder? Não, droga vegetal não é uma planta medicinal. Planta medicinal é outra coisa, Anderson. Parte da planta com efeito terapêutico são os metabólitos secundários. Vamos lá, né? Vamos entender aí o que é cada coisa. Vou colocar aí para vocês os conceitos, né? Então vamos lá. Planta medicinal, né? Seria a planta. Desculpem aí o erro de português, eu acentuei errado. É com, né? O acento não é o acento circunflexo, tá? É botânica, erro meu. Planta medicinal, aquela espécie, tá? Que tem propriedade terapêutica. Exemplo, né? Boldo é um exemplo de planta medicinal. Vamos lá, Valeriana officinalis, Salix alba, são exemplos de plantas que têm propriedades terapêuticas, tá? A gente usa planta medicinal para fazer chá. Então, aquela plantinha lá que a gente tem no nosso jardim, que a vovó ou a mamãe plantam, né? No jardim lá da gente, o vovô, a vovó, e eles pegam aquela parte da planta para fazer, né, aquela infusão, a gente chama isso de planta medicinal. Droga vegetal é uma parte da planta processada. O processamento ele envolve desde a coleta,
né? Produção, coleta, seleção, mas uma das características da droga vegetal é que ela é uma parte da planta seca, então é processada, então ela que vai dar origem aos fitoterápicos, tá? Aqui, por exemplo, matéria-prima vegetal, a gente não utiliza planta medicinal, a gente utiliza droga vegetal. A droga vegetal, ela pode, como eu falei para vocês ainda há pouco, né? Ela pode estar íntegra, ou seja, né? Essa aqui é a parte do ginkgo, tá? Folha seca, tá? Que pode ser utilizada na fabricação de medicamentos fitoterápicos, ou ela pode ser um pó. Qual é a diferença dessa para essa? Porque eu peguei essa aqui e fiz um pó, né? Pulverizei a parte da planta, mas percebe que aqui na droga vegetal ainda não tem uma extração, né? Ainda não tem uma padronização da quantidade dos ativos, tá? Então ela é utilizada aí na fabricação dos produtos, ela serve como matéria-prima para a fabricação de produtos fitoterápicos. Extrato padronizado é aquele extrato, né, que eu peguei a planta, a droga vegetal, submeti a um processo de extração, tem vários processos, vocês devem ter visto aí, né, infusão, decocção, maceração, turbólise, destilação, enfleiragem, tem vários tipos de processo de extração, dependendo do tipo de metabólito que você quer extrair. A diferença do extrato é porque o extrato agora, né, ele não tem todos os metabólitos que a parte da planta teria. Ele tem um conjunto de metabólitos que é padronizado. O que significa padronizado? Né? Ele tem um percentual de metabólitos conhecido. Exemplo, né, extrato de boldo com 5% de alcaloide. Então eu peguei lá as folhas do boldo, fiz um processo de extração e padronizei a quantidade de alcaloides que tem aquele extrato. Então eles que vão dar origem às matérias-primas, aos produtos fitoterápicos, tá? Então geralmente o produto fitoterápico ele é feito com extrato vegetal. Fitofármaco, né? O que diferencia o fitofármaco para o extrato? O fitofármaco é um metabólito secundário isolado, tá? Ele foi extraído, eu peguei lá o boldo, aí eu preparei um extrato, desse extrato eu tirei os alcaloides, e dentro daquele conjunto de alcaloides, eu isolei um alcaloide específico, tá? Então, por exemplo, né, no boldo, ele tem 4 alcaloides que são utilizados terapeuticamente. Eles receberam o nome de boldina A, boldina B, boldina C e boldina D. Se vocês pesquisarem na internet e colocarem lá boldina, vocês vão ver a fórmula estrutural de quem é o alcaloide boldina, tá? Então, como a gente já sabe o conceito de fármaco, né? O que é fármaco? Fármaco é produto, né? É substância quimicamente definida. Então, diferente do extrato, que tem vários alcaloides, né? No caso aí do fitofármaco, ele é um metabólito isolado, só tem ele. Tá? É diferente do fitocomplexo, que é um conjunto de substâncias. Tá? O fitofármaco ele é utilizado na fabricação dos fitomedicamentos. É importante a gente saber a diferença que o fitoterápico, tá? Então, fitoterápico, ele é feito a partir de um extrato vegetal. Importante para a gente, ele é um medicamento de venda livre, né? Ele é um MIP, tanto que os farmacêuticos podem, né, indicar o uso de fitoterápicos. Já o fitomedicamento, tá? Ele é feito com um fármaco. No caso, como ele é um fármaco de origem natural vegetal, a gente chama ele de fitofármaco, tá? Os fitomedicamentos, eles já são medicamentos vendidos com prescrição. Então tem essa diferença aí, tá? Então são medicamentos vendidos com prescrição. Beleza? Pedro, droga vegetal é resultado da planta medicinal depois de processo técnico, dando origem a vários formatos. Eu só não entendi vários formatos, mas é isso mesmo, Pedro. Tá? Eu entendi o que tu quis dizer. É só importante a gente levar em consideração, porque a gente pode fabricar fitoterápico a partir de um extrato padronizado, ou a gente pode fabricar fitomedicamento, tá? Que é um produto, um medicamento, tá? Que tem um metabólito secundário isolado. Então, tá lá, se vocês, por exemplo, cafeína é exemplo de um produto, né? Ele é um fármaco, tá? Cafeína, cocaína, como eu dei exemplo ali para vocês, tá? Rutina, tá? Boldina, eles são exemplos de fármaco, exatamente porque a gente sabe quem ele é quimicamente falando. Então, se vocês colocarem aí na internet boldina A, ou se vocês colocarem cafeína, ou se vocês colocarem rutina, vocês vão ver a fórmula química dela. Então, é a diferença do fitoterápico para o fitomedicamento, tá? Então, por isso que é importante a gente saber essa diferenciação, tá? Então, quando a gente vai realizar lá
as questões sobre análise da matéria-prima, então isso pode variar dependendo do tipo de matéria-prima. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo que eu tinha dito antes, né, quando a gente está trabalhando com a manipulação. Por que é importante a gente ter um fornecedor qualificado? Quando a gente tem um fornecedor qualificado, a gente precisa fazer menos testes, tá? Lá dentro dos testes mínimos, a gente precisa fazer menos testes. Botei como exemplo aqui para vocês perceberem como é importante a questão da qualificação de fornecedores. Por exemplo, né, se a gente estiver trabalhando com um fornecedor qualificado, o que a gente precisaria fazer? Características organolépticas, determinação de material estranho, características macroscópicas e determinação de densidade, no caso está trabalhando com líquidos, né, com extratos líquidos. Se eu estiver trabalhando com um fornecedor não qualificado, olha como aumenta a quantidade de testes, né? Eu tenho que fazer todos os 4 primeiros, né? Características organolépticas, determinação de material estranho, densidade, característica macroscópica. Mas eu também teria que fazer características microscópicas, pesquisa de contaminação microbiológica, então contagem total de fungos, leveduras, determinação de umidade, determinação de cinzas. Então percebe aí que a qualificação do fornecedor é importantíssimo, principalmente aí para manipulação, né? Para a indústria não faz tanta diferença, já que a indústria faz todos os testes, tá? Então é importante aí que a gente leve em consideração que a qualificação ela traz uma vantagem para a manipulação quando ela trabalha com fornecedores qualificados, porque ela vai ter que fazer menos testes, tá? Então é o que a gente chama de testes mínimos, tá? É importante a gente levar isso em consideração. Como eu falei para vocês, a gente vai falar também da água. Por quê? Porque a água ela é utilizada como matéria-prima na fabricação dos medicamentos. Tá? Então, a gente não utiliza água potável, mas o que é importante? A água potável, tá? Vou colocar aqui, ó, a água potável, ela serve como matéria-prima, tá? A água potável, ela vai servir como matéria-prima para a fabricação de água, né, purificada, ou água grau farmacêutico. Grau farmacêutico, tá? Então ela serve aí como a água potável, ela serve como matéria-prima para a fabricação da água grau farmacêutico, né? O que é a água grau farmacêutico? A água que a gente vai utilizar para a fabricação dos medicamentos. Dependendo do tipo, né, de medicamento que a gente vai fabricar, solução oral, a gente usa água purificada, né? Colírios, a gente utiliza água ultra purificada, né? Se a gente for fabricar um medicamento injetável, intramuscular, endovenoso, aí ela tem que ser uma água para injetável. Se vocês procurarem na farmacopeia, vocês vão ver que cada água ela tem uma especificação diferente de acordo com o tipo de uso dela, tá? Então, vocês têm lá na farmacopeia a água purificada. Não, a água farmacêutica é a mesma água ionizada? Não, a água ionizada, né, deionizada, na verdade, Daniela, é um processo de obtenção de água, tá? Para a gente poder chegar à água purificada, tem vários processos de obtenção. Não sei se vocês viram isso na tecnologia, tá? Então, tem várias formas de eu obter água, tá? Purificada. Eu posso fazer por deionização. Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Pode ser por deionização, pode ser por destilação, pode ser por osmose reversa, tá? Entre outros processos. Existem várias formas de obter água purificada. Então, de acordo com o tipo de processo utilizado na purificação, que a gente chama, por exemplo, a água deionizada, né? É uma água que ela foi removidos os cátions e os ânions. A gente utiliza, lá no processo de fabricação, a gente utiliza um processo que a gente chama de deonização. A deonização é remover as cargas, né, iônicas positivas e negativas, os cátions e os ânions, tá? Então, são processos de obtenção. Então, tem vários processos. Em geral, para a gente obter água purificada, a gente combina processos. Então, geralmente faz destilação mais osmose reversa, deonização mais destilação e assim sucessivamente. A água ultrapurificada, ela precisa aí de pelo menos 3 processos para poder chegar ao nível de água ultrapurificada. Por exemplo, lá no laboratório de controle de qualidade, naquela salinha que vocês guardam as coisas de vocês, tem um ultrapurificador. Tem 5 processos diferentes ali naquele ultrapurificador, tá? Primeiro ele passa por um filtro de carvão para remover as principais impurezas maiores e remover cloro. A água purificada ela não tem cloro, a água potável tem, né? Utilizado o cloro para redução da carga microbiológica, tá? E depois ela passa por resinas catiônicas e aniônicas para remover aí os íons, né, positivos e negativos. Depois ela passa por um filtro de osmose reversa. Depois ela passa
por um filtro ultravioleta para fazer a redução da carga microbiológica. E no final, aquela água que a gente tem lá é água ultrapurificada. Ela serve para fabricar praticamente todo tipo de produto. A água para injetáveis, né, ela precisa ser uma água ultrapurificada, tá? E ela precisa atender o requisito para injetáveis. O que é o requisito para injetáveis, né? Ela tem que ser apirogênica, ela não pode ter nenhuma substância que cause febre. Que substâncias podem causar febre? Um micro-organismo ou uma toxina produzida por um micro-organismo ou alguns elementos inorgânicos, como por exemplo o ferro. Tá? Ferro, se ele for injetado na corrente sanguínea, ele é considerado um pirogênico. Tá? Ferro, alguns metais pesados. Então a água para injetáveis ela atende tanto o nível de ultrapurificação quanto ela tem que atender o critério biológico, tá? Para água, para ela poder ser considerada uma água para injetável. É importante que água estéril é uma coisa, água para injetável é outra coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fabrica colírio, a gente precisa de água estéril. Significa que não tem que ter carga microbiológica, mas não é obrigado que ela seja apirogênica. Quando eu fabrico um injetável, ela precisa ser estéril e apirogênica. Tá? Entenderam a diferença? Alô, além? Tá? É interessante vocês depois abrirem a farmacopeia, tá? E olhar os tipos de água que tem e as características. Para cada tipo de água tem uma característica lá, os requisitos de qualidade, né? Que cada água tem que ter. Então, água para produção de produtos, né, de uso tópico ou produção de produtos de via oral, soluções, né, emulsões, géis, ela precisa ser só água purificada, tá? Água para uso de colírios, para fabricação de colírios, ela precisa ser uma água estéril, tá? E água para fabricação de produtos injetáveis, elas precisam ser estéreis e apirogênicas. Então tem essa diferença. E para todas elas vai depender, professor, como é que eu obtenho cada uma delas? Como eu falei acima, né? Vai depender, né, do tipo de produção e do tipo de processo, tá? Cada processo tem sua vantagem e suas desvantagens, mas no final a gente não pode utilizar qualquer água na fabricação de medicamentos, tá? Nem no processo de fabricação de medicamentos, nem nas análises. Quando a gente vai fazer análises em laboratório, que a gente precisa lá misturar os nossos reagentes com água, a água ela precisa ser água purificada também, tá? Então ela serve tanto para processo analítico quanto processo de fabricação. Então é importante aí que a gente tenha essa questão. Em geral, a indústria fabrica a própria água, tá? A manipulação, dependendo da demanda e do tipo de produto que ela faz, ela pode fabricar a própria água purificada ou ela pode comprar a água purificada pronta, tá? Essa questão de se ela vai fabricar ou se ela vai utilizar uma água já de um fornecedor, aí vai depender da demanda dela, tá? Mas em geral, as farmácias de manipulação ela tem um destilador com um purificador, tá? Então vai depender muito da demanda do que ela fabrica, tá? Mas a manipulação pode tanto comprar a água purificada pronta quanto ela pode fabricar. A indústria, em geral, ela fabrica a própria água purificada ou ultrapurificada ou para injetável. Isso vai depender da planta e do processo de fabricação, mas em geral a indústria fabrica a própria água, tá? Então, só para a gente entender, água purificada, né, é a água que passou por algum tipo de tratamento, retirar os possíveis contaminantes, atender os requisitos de pureza. Onde é que estão os requisitos de pureza? Lá na farmacopeia, tá? Preparação do medicamento, que requer água estéril, nem apirogênica, destinado para o uso parenteral, tá? Então, qualquer medicamento de uso tópico ou qualquer medicamento de uso por via oral, né, o que a gente chama de enteral, que é não parenteral, é água purificada. Para os outros, a gente precisa atender os requisitos da via, como eu falei para vocês ainda há pouco. Beleza? Quando a gente vai fabricar água, né, ela é matéria-prima, então quando a água ela vai entrar na fabricação das nossas formas farmacêuticas, ela entra como matéria-prima e, consequentemente, tem que ser feitos os testes que estão previstos lá na legislação, tá? E na farmacopeia. Então, ela segue o mesmo rito
das matérias-primas sintéticas, das matérias-primas semissintéticas, das matérias-primas vegetais, né? Ou animais e processos de embalagem. Então tem que ter testes físico-químicos, microbiológicos e ter um procedimento, uma periodicidade para avaliação da água, beleza? Aqui tem exemplos que eu falei para vocês ainda há pouco, né? O tipo de processo que tem. Geralmente vocês olham isso na farmacotécnica, tá? É importante aí quando se vocês forem trabalhar numa farmácia hospitalar e forem fabricar, né, produtos parenterais, a água, ela tem que ser água, né, para injetáveis, uma vez que o produto parenteral, né, ele vai ser administrado direto na corrente sanguínea. Então, quem for trabalhar com um hospital, é importante que a água utilizada, ela não é qualquer água, tá? Ela tem que ser uma água própria para injetáveis. Então, é importante aí. E a mesma coisa vale para o hospital, né? Ele pode fabricar a própria água, ele pode comprar a água dependendo da demanda que ele tiver. Eu vou abrir aqui essa aqui é a portaria, né? Que diz potabilidade da água, né? Então, tem uma portaria, que é a 2914, e ela vai falar lá, são 72 itens que são feitas para garantir a potabilidade dela. Importante lembrar, né, que a água potável é a água que vai servir como matéria-prima para a fabricação da água grau farmacêutico. Tá? É importante que a gente não pode utilizar um outro tipo de água aí na fabricação de água. Não precisa para vocês. Aqui, ó, o exemplo de um purificador, né? A gente tem o purificador lá, como eu demonstrei para vocês, tem lá no laboratório. Quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais, tá? A gente vai avaliar. Então, por exemplo, tá aí a especificação que a água purificada ela tem que ter. Então, farmacopeia, se a gente pegar lá, o que a água purificada tem que ter, professor? Quais são as características, né? Então, tem as características físicas, tem que ser um líquido límpido, inodoro, insípido, né? Ensaios de pureza físico-química, faz teste de acidez e alcalinidade, substâncias oxidáveis, condutividade em água, carbono orgânico total, que a gente chama de TOC, nível de amônio, cálcio, magnésio, cloreto, nitrato e sulfatos. Pureza microbiológica, a gente faz contagem de micro-organismos mesófilos, são os heterotróficos, né, não patogênicos, coliformes totais, Escherichia coli, pseudomonas aeruginosos, tá? Se ela for injetável, aí ela tem que atender um requisito maior para micro-organismos patogênicos, não pode ter nada. Por isso que a gente diz que ela é estéril. Então, a carga microbiológica para qualquer tipo de micro-organismo é zero, tá? Na verdade, menor que 10, que a gente nunca reporta zero. Então, isso aqui, se vocês pegarem lá na farmacopeia, vocês vão encontrar esses requisitos aqui para o nosso material para água, tá? Lembrando aí, né, toda atividade, se a água for fabricada pela própria farmácia, pela própria indústria, ela tem que ter um registro de análise e periodicidade para avaliar, né, a qualidade da água. Então, se ele fabrica e armazena, ele precisa realizar os testes normais para armazenamento. Se ele comprar, ele faz os testes como uma matéria-prima normal, tá? Então, é importante a gente levar em consideração que a água segue o mesmo rito das outras matérias-primas. Isso aqui é processo de coleta, não precisa para vocês. Deixa eu abrir aqui a outra apresentação, que a gente vai falar de... Vou passar alguns slides, tá? Esse aqui é da Anvisa, essa apresentação vai estar disponível para vocês depois. A gente já viu aí controle de qualidade, quero mostrar para vocês, na verdade, algumas fotos, né? Tem que ser feito processo de produção normal, então tem que atualizar as especificações, matéria-prima, todo o processo, produto acabado, tem que ter referência de documentação própria, especificações técnicas, né? Controle de qualidade, ele vai ser responsável em termos de matéria-prima, registro de todos os métodos e testes analíticos, verificação do lote, se ajusta às especificações, registro de reclamações feitas por consumidores, qualificação de fornecedores por meio dos laudos de análise. Então, ele que é responsável por fazer essa comparação dos resultados do local com os resultados do fornecedor. Importante essa comparação. Ele vai fazer, né, o controle de qualidade de tudo. Matéria-prima, material de embalagem, produto acabado por lote fabricado. Então, é importante que essas são as responsabilidades do controle de qualidade. Lembra aí que a gente tem, do ponto de vista gerencial, né, tem a garantia da qualidade e tem um controle de qualidade. A garantia ela é responsável, né, que é a gerência técnica, ela é responsável pelo sistema de qualidade como um todo. E o controle de qualidade é responsável, né, pelas análises propriamente ditas. Então, essas seriam as responsabilidades
do controle de qualidade para a fabricação de produtos. Tá? O controle de qualidade também vai ser responsável. Teste de eficácia e estabilidade, que é o que a gente vai falar na próxima aula. Guardar amostras padrão de referência, evidenciar a rastreabilidade, fazer a retenção das amostras de lote fabricado. A indústria, tudo que ela fabrica, ela guarda uma quantidade daquele lote, que a gente chama de lote de contraprova. Caso ela tenha alguma reclamação de um produto no mercado, lembra que o desvio de qualidade ele pode acontecer no processo de produção ou ele pode acontecer lá durante o armazenamento e transporte. Por isso que é importante aí, né, a fabricação que tenha sempre o que a gente chama de lote de contraprova. Porque pode ser que um problema aconteça lá depois que o produto foi expedido, depois que o produto foi vendido, durante o armazenamento e transporte pode acontecer um desvio de qualidade. Então, ele tem que ter... A indústria, só quem faz isso é a indústria, a manipulação não faz, tá? Ela guarda uma parte do lote e caso ela tenha alguma dúvida, ela faz uma reanálise para garantir que o produto que saiu da fábrica saiu dentro das especificações. Então, é importante a gente levar em consideração isso. Em relação aos desvios de qualidade, as não conformidades, né, o controle de qualidade ele participa da investigação. Mas quem realiza a responsabilidade por realizar a investigação é a garantia da qualidade. Tá? E quem dá a determinação final da aprovação ou rejeição de um determinado lote, depois das análises, é o controle de qualidade. Então, geralmente ele faz, revisa e a garantia da qualidade, né, ela faz a emissão final do lote e faz a reconciliação. Tá? A reconciliação é pegar todos os documentos que foram envolvidos no processo produtivo, desde matérias-primas, quantidades, produtos obtidos nas etapas de produção, né, produtos intermediários, produtos granéis, reconciliação dos laudos, reconciliação da documentação das matérias-primas. Tá? Então, a gente chama isso de reconciliação. Tá? Então, a reconciliação é da garantia da qualidade. Ela pega toda a documentação, revisa antes de permitir que um lote vá para o mercado. Então, quem emite o laudo, que vai entrar na reconciliação, é o controle de qualidade. Tá? Então, é uma das responsabilidades que a gente tem dentro do controle de qualidade. Tá? Isso aqui a gente já viu, né? Então, o que o controle de qualidade ele vai ser responsável? Né? Ele é responsável por elaborar as especificações, tá? Então, os documentos lá com as informações, matéria-prima, material de embalagem, ele vai ser responsável pelos controles em processo. Lembra lá que eu falei para vocês na aula presencial? A gente tem o chamado CEP, né? O que é o CEP? É o controle... Vou colocar aqui para vocês. Então, o CEP é o controle estatístico de processo. Né? Quando é que a gente aplica o CEP? Quando a gente está fabricando, ou seja, quando a gente estiver gerando produtos intermediários e produtos granéis. Tá? Então, o CEP, ele nada mais é do que avaliar durante a produção, realizar testes de controle de qualidade durante a produção desses materiais, tá? Então, à medida que eu vou fazendo e gerando os produtos intermediários, tá? Eu vou gerando aí pra gente as análises de controle em processo. Então, diferente do que acontece do teu produto que vai lá para o controle de qualidade, o controle de qualidade ele também participa do processo produtivo, tá? Por isso que a gente tem os chamados controle em processo. Tá? E também avalia, né, as especificações e os métodos analíticos dos produtos acabados. Então, em termos de procedimento, o que o controle de qualidade é responsável? Pelos processos de amostragem, pelos processos de monitoramento de produção e monitoramento de produtos armazenados e pelas avaliações de referência. Então, é o controle de qualidade que vai checar. Eu vou precisar utilizar uma matéria-prima X. Então, ele tem que ir lá na farmacopeia, o responsável pelo controle de qualidade, e avaliar, né, quais são os requisitos que aquela matéria-prima ou aquele material de qualidade, aquele material de embalagem precisa ter. Então, essas aqui seriam as responsabilidades, né, do controle de qualidade. Ele vai elaborar, atualizar e revisar tudo isso aqui que está relacionado em termos de documentação. A gente já viu isso na nossa aula de documentação só revisando. Tá? Por exemplo, né, aqui tem exemplo aí de um laboratório de controle de qualidade. Vamos passar algumas fotos aí para vocês. Lembra que eu pedi para vocês, né? Em termos de manipulação, eu quero que vocês digam quais são os testes mínimos, tá? Para matérias-primas e para produtos, né, finais, então formas farmacêuticas sólidas, semissólidas e líquidas,
E eu quero que vocês me digam qual é a estrutura que esse laboratório ele precisa ter. Então, vocês vão ver lá qual é a análise, e para realizar aquela análise, o que é que eu preciso, que tipo de material eu preciso para aquela análise. Então, um trabalhinho que vocês vão ver de estrutura aí. Tá? Então, tem, né, tem equipamentos, pHmetro, né, balança, que a gente já conhece, só para vocês poderem, tá? Aqui é uma balancinhazinha feia, mas ela é uma balança aqui, quando a gente trabalha com drogas vegetais, essa aqui seria uma balança utilizada para grandes quantidades. Tá? Ela é diferente da balança analítica, que ela é uma balança para laboratório. Essa aqui seria aquela balança de pesagem, quando o cara vai lá pegar um extrato vegetal. A fábrica utiliza plantas lá para fazer o extrato vegetal. Então ele vai ter uma balança, né, para poder pesar esses extratos vegetais, essas partes da planta. Então não é aquela balança bonitinha de laboratório, tá? Elas são balanças de pesagem, que são essas balanças mais comuns para você ter mais ou menos um peso aproximado, tá? Então é importante a gente fazer essa diferenciação entre balança analítica de laboratório e as balanças de pesagem, tá? Como é que a gente divide o controle de qualidade em termos estruturais, né? Então, ele tem um laboratório físico-químico, vamos lá, obrigatório para a indústria e para a farmácia de manipulação. Laboratório microbiológico, obrigatório para a indústria. A manipulação ela não é obrigada a manter um laboratório de análise microbiológica, tá? A não ser que ela queira montar e realizar os próprios testes microbiológicos, tá? Caso vou dar um exemplo para você. Pessoal, me dá um exemplo de uma farmácia que tem um laboratório de microbiologia. Por exemplo, uma farmácia hospitalar que trabalha com produtos parenterais, tá? Ela pode ter um laboratório de microbiologia para avaliar a qualidade das preparações feitas por aquele laboratório, tá? Pela farmácia hospitalar. Laboratórios para material de embalagem e laboratório para controle em processo. Em geral, o laboratório de controle em processo está ligado à produção. Então, tem lá, dentro do processo produtivo, da planta, né, do laboratório, da produção, isso é para a indústria, ele vai ter um laboratório de controle em processo para cada área. Área de homogeneização, aí tem lá o laboratóriozinho, então, na própria produção, ele pode centralizar, né, um laboratório que é diferente do laboratório de controle de qualidade, então, um laboratório de controle em processo, exatamente para poder avaliar os produtos. Só um pouquinho, tomar água aqui que a garganta seca. Todo mundo aí? Ninguém dormiu não? Tá todo mundo acordado ainda? Não vão dormir não, tá? O que pode ser monitorado, né? Como eu falei para vocês. Matéria-prima, material de embalagem, água de processo, produtos de processo de fabricação, produtos em desenvolvimento, produtos aquabase e shelf life, né? Que é os testes de estabilidade. E o controle de qualidade, tá? Ele também pode estar presente no controle, na avaliação da contaminação ambiental. Então a gente faz um negócio chamado de avaliação do ambiente, tá? Ou monitoramento ambiental, tá? Então ele também faz parte lá para ver se uma determinada sala, quantas partículas tem, se tem algum micro-organismo e assim sucessivamente. Também estou cansado, André, a gente mas já a gente vai terminar, tá? Só vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente já falou. E essa apresentação aqui, ela vai estar disponível para vocês, tá bom? Então, eu vou só passando para vocês algumas coisas, mas eu quero mostrar para vocês são mais imagens, tá? Do que a gente conversou sobre hoje e revisando aí o que a gente viu. Vou chegar num ponto aqui que é importante, tá? Que é o fluxo do controle de qualidade, que é esse slide agora. Então, quando a gente faz, né? A gente pensa lá o controle de qualidade, se a gente for fazer um organograma, tá? De funcionalidade, ele seria assim. Eu tenho um laboratório de controle de qualidade, aí dentro do laboratório de controle de qualidade tem um laboratório de micro, laboratório físico-químico. Lembrando que essa estrutura é para a indústria, tá? A manipulação, ela não é obrigada a ter o laboratório de microbiologia. Ela pode terceirizar, caso seja necessário, as análises microbiológicas, tá? Aí cada laboratório vai ter o quê? Seus procedimentos de análise, de coleta de material, de retenção, de ensaio, especificações, padrões analíticos, eles são muito importantes, tá? Para a questão relacionada lá às análises, principalmente as análises de pureza, dependendo do tipo de análise que a gente vai realizar,
Por exemplo, especificação não, análise por cromatografia, análise por espectrofotometria, então a gente vai precisar de padrões. Deixa eu só tomar água aqui, que minha garganta já está seca aqui, só um pouquinho. Tá? O controle de qualidade também é responsável pelos estudos de estabilidade, é o assunto da nossa próxima aula. A gente vai ver lá o que é estabilidade, né? Que são os testes que a gente faz para prever um produto, né? Saber como que aquele produto deve ser armazenado, as condições de armazenamento e transporte, mas também para que a gente possa avaliar a prazo de validade, tá? Então a gente conduz o que a gente chama de estudos de estabilidade. E qualificação dos equipamentos, tá? Que não é qualificação dos fornecedores, tá? A qualificação aqui dos equipamentos que são utilizados, provavelmente vocês devem ter visto qualificação e validação em tecnologia, tá? Então o professor deve falar para vocês de qualificação e validação lá em tecnologia. Eu vou falar mais à frente, mas por enquanto não. Então o controle de qualidade ele vai ser responsável, né, por liberar o produto depois de todo o processo, das análises, etc e tal. Tá? Então, ele que vai dizer se um produto está apto ou não para poder ser utilizado lá ser liberado para comercialização. Tá? Então, é importante que a gente leve em consideração que é o controle de qualidade que vai emitir o laudo, e o laudo que é o documento, né, que vai determinar para a gente aí se o produto ele está apto ou não para ir para o mercado. Importante, tá? Quando a gente analisa um produto, esse produto ele pode, né, receber dois status depois da análise, né? Ele pode receber o status de aprovado ou ele pode receber o status de reprovado, tá? Quando um produto ele é reprovado, a gente pode fazer duas coisas com esse produto reprovado, tá? Então, o que a gente pode fazer com o produto reprovado? Se o produto for nosso, e ele estiver em processo de produção, lá no controle em processo, por exemplo, fiz lá a análise de controle em processo e tive um desvio de qualidade. O que eu vou fazer com esse produto? Se possível, esse produto ele pode voltar para a linha de produção e sofrer reprocesso. Reprocesso é submeter novamente ele à etapa, aquela operação farmacêutica, para tentar adequar ele. O que é importante? Quem sofre reprocesso, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. O reprocesso ele só é aplicado a produtos intermediários e produtos a granel. Por isso que quando uma indústria ela não fabrica logo o lote, tá? Que é o produto final. Ela fabrica o produto granel e a partir do produto granel ela gera os lotes, como eu falei para vocês no início da aula. Então, durante o controle em processo, caso a gente determine, né, para aquele produto alguma não conformidade, algum desvio de qualidade, tá? Eu posso aplicar o reprocesso. Caso o reprocesso não seja possível, o que eu tenho que fazer com o meu produto, né? Esse produto ele tem que ser destruído ou reciclado. /reciclado. Tá? Reciclado. Então, se eu tive um produto que não cabe reprocesso, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser reprovado. Tá? E com a reprovação, tá? Esse produto ele vai ser destruído ou reciclado. Quem determina o que vai ser feito? Dentro do nosso manual da qualidade, a gente tem um negocinho chamado PGRS. Tá? O que é o PGRS? É o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Então, lá no meu PGRS, tá? Vou colocar aqui para vocês. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né? O que o meu PGRS vai falar para mim? O PGRS é que vai determinar o que tem que ser feito com aquele produto. Se ele pode ser reciclado, por exemplo, materiais de embalagem reprovados, eles poderiam ser reciclados, tá? Produtos em processo, eles podem voltar para a linha de produção para tentar sofrer reprocesso. Mas produtos que não tem mais o que ser feito, reprovei e não cabe reprocesso, eles têm que ser, né, tem que ser feito o manejo deles. O manejo deles é o processamento, que vai ser feito. Em geral, esses produtos eles são ou reciclados ou destruídos. Isso se o produto for meu.
Se eu reprovar uma matéria-prima, essa matéria-prima ela não é de minha responsabilidade. A aplicação do PGRS para matéria-prima, tá? Por exemplo, lá, se eu comprei, né? Foi terceirizado. Comprei a matéria-prima, comprei material de embalagem, tá? De um fornecedor. O que eu devo fazer com o produto reprovado, né? Se eu reprovei lá no recebimento, ou se eu reprovei em termos de requisitos de qualidade, o que eu tenho que fazer? Eu vou devolver, tá? Então é feita a devolução para o fornecedor. Então percebe aí, né, que o meu programa de gerenciamento de resíduos sólidos, ele diferencia dependendo do tipo de material que eu tenho. Se é meu material, responsabilidade é minha de aplicar um programa, né, para tratamento daquele resíduo que foi gerado, ou reciclagem ou destruição. Se eu reprover um produto que não é meu, exemplo, matéria-prima, material de embalagem, o que eu tenho que fazer? Eu devolvo esse produto para o fornecedor. Importantíssimo. Toda vez que a gente reprova matéria-prima, material de embalagem, eu tenho que abrir uma notificação para a vigilância sanitária. Então, eu tenho que notificar a Anvisa, tá? Então, existe lá no... Depois eu mostro para vocês, tá? Acho que eu não tenho aqui na apresentação, depois eu olho. Eu tenho que notificar a vigilância sanitária, tá? Então, eu tenho que abrir uma notificação de reprovação de insumo. Então, lá no site da vigilância sanitária, quando a gente reprova uma matéria-prima que a gente vai devolver para o fabricante, a gente abre exatamente por quê? Porque é um desvio de qualidade e o que tem que ser feito? A vigilância sanitária, ela tem que ir lá naquele fabricante e saber por que aquela matéria-prima, né, reprovada foi para o mercado. Então, ela vai fazer uma auditoria lá no fabricante para saber e descobrir o que foi. Se for o fabricante que vendeu uma matéria-prima não aprovada, se aconteceu um problema durante o transporte, tá? E o fabricante ele vai, né, ser penalizado por isso, exatamente porque a gente tem que ter o cuidado de não trabalhar com materiais inadequados, porque isso pode comprometer, né, a garantia da eficácia e segurança dos produtos e também pode comprometer o meio ambiente. Então é importantíssimo isso. Por isso que quando a gente tem, no Brasil a gente tem alguns problemas legais, por exemplo, medicamentos, quando vencem ou sobra de medicamentos, né, a gente não tem ainda um programa bem estabelecido. O correto seria devolver para o fabricante ele deveria recolher. Aí tanto que a faculdade, né, lá o Florence, ele é um centro de recolhimento de medicamentos, vencidos ou de sobra de medicamentos. A gente faz o processamento daqueles produtos, tá? Então a gente tem um programa de gerenciamento de resíduos. Depois que aqueles produtos eles podem ser utilizados, a exemplo de aula, como eu mostro muito para vocês, né? A gente pega os medicamentos lá para fazer testes só para critérios acadêmicos, tá? E depois aquele resto de medicamento ele é processado, tem uma empresa que faz o processamento, ou a gente faz o processamento químico dele lá na empresa, tá, na faculdade, e é gerado um registro para isso. Então é importante que produtos reprovados eles precisam ter uma destinação, tá? Exatamente para evitar que aconteça do quê? Do produto, né, e ir para um lixo comum, lá para um lixão, e acontecer, por exemplo, não sei se vocês lembram aí, o caso do Césio 137, né? Os hospitais eles descartavam lá as cápsulas, né, as balas com o Césio 137, aconteceu lá na 1985, 1990 por ali, 90 a 2000, teve o caso lá de pessoas que trabalhavam no lixão, encontraram as cápsulas com Césio 137, que era um material radioativo, abriram, aí como ele era um material, né, fosforescente, era um azul brilhante, eles começaram a usar para maquiagem, etc e tal, e tiveram problemas com isso. E além do que, né, se a gente descartar produtos antibióticos, hormônios no lixo comum, eles podem servir como fonte de contaminação. Vocês vão olhar isso quando vocês estiverem estudando toxicologia ambiental. Eles podem servir como fonte de contaminação de solo e água. Então, tem que ser aplicado um programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Importante, né, que o manual da qualidade é que vai ter dizendo lá o que é feito com os materiais reprovados, tá? Quais são as medidas que são tomadas lá para os materiais reprovados. Existe uma resolução, que é a 306/5, que exatamente fala sobre o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar ela para os nossos materiais, tá? Só para a gente finalizar, é importante aí na hora que a gente estiver trabalhando com os nossos produtos, tá? A questão do que tem que ter lá nas nossas especificações, como eu falei para vocês, tá? Vou adiantar aqui o slide aqui.
Então, por exemplo, né, quando a gente for trabalhar com a matéria-prima, tem que ter lá as referências, material de embalagem, as especificações, então ela tem que ter todo o conjunto de informações, e isso vale para tudo, tá? Produto intermediário, vale para produto final, vale para matéria-prima, então é importante que a gente tenha as questões realizadas. Além disso, tá, a gente tem que manter registros de tudo que a gente faz. Então, quando o controle de qualidade ele faz as análises, né, os resultados analíticos têm que ficar registrados, os lotes utilizados, os cálculos, registro de limpeza, correção, reanálise, registro de não conformidade, tá? Então é importante aí que todo o processo analítico ele precisa manter registro. Então é uma máxima que a gente tem aí. Eu trabalhei na indústria, né? E eu sempre escutava isso dos auditores e eu era da garantia da qualidade, eu era analista, né, da qualidade, e a gente sempre falava lá quando a gente chegava na produção, ou então chegava no laboratório, né? Ah, eu fiz, mas cadê o registro? Ah, não tem um registro. Então, uma atividade não registrada é uma atividade não realizada. Por isso que é tão importante, eu sempre falo para vocês essa questão relacionada aí ao registro, tá? Porque tudo que tem que ser feito, tá? Eles têm um registro. Vou mostrar agora para vocês, para a gente finalizar, modelo de uma especificação técnica, né? Que eu não tinha mostrado ainda em aula. Então, especificação técnica é um conjunto de informações. Então, se vocês observarem, tem aqui, eu estou mostrando aqui o nome da matéria-prima, o número do registro, a descrição, tá? As características, tá? Então, aqui tem dizendo quais são as características que são exigidas, tá? As características estão lá na farmacopeia. Cor, odor, aspecto, pH, viscosidade, pureza. Aí as especificações, né? Cor, ela precisa ser amarela, né? Odor, conforme o padrão, então tem um padrão para odor. Aspecto de pasta, pH, tem que estar entre 5 e 7. E aqui do lado, se vocês estiverem observando, tem os POPs, né, analíticos, que são os métodos que são utilizados. Então, se eu for realizar o teste de cor, eu tenho que fazer baseado, né, nesse código aqui, nesse procedimento. Então, isso é de acordo com cada indústria, ela tem uma forma de organizar a garantia da qualidade, tá? Ela tem uma forma de organizar o material da gente. Sem querer aqui, eu saí. Tá? Então é importante que a gente leve em consideração todas essas questões aqui, tá? Do nosso material. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Então tudo que é feito precisa ser registrado, tá? Então é importante aí que a questão dos registros, das informações, tá? Elas precisam ser registradas de acordo com aquilo que a gente viu em sala de aula. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó, como eu falei para vocês, é muito importante, né? Deixa eu só diminuir esse zoom aqui que tá alto. Pronto. Lembra lá, né, que a gente teve uma aula de preenchimento de registro. Ó. Essa apresentação aqui eu trouxe para vocês, ela é um treinamento da Anvisa. Né? Então, como é que tem que ser feito? Né? Sem rasuras, não pode usar corretivo, os registros sempre têm que ser preenchidos a caneta preta e azul. O que é que faz se errar? Né? Passa um risco, deixa o exposto erro, anota o resultado correto e rubrica. Né? Então, é uma forma que a gente tem de controlar as modificações do documento. Então, como eu sempre falo para vocês, eu estou ensinando para vocês o que vocês vão ver no dia a dia de vocês, tá? Então, tudo aquilo que eu falei, às vezes tem gente que diz assim, ah, professor, mas isso aqui eu tenho que aprender a preencher um registro, etc e tal. Sim, tem que aprender, né? Porque o registro, ele é a forma que a gente tem de rastrear caso a gente tenha um desvio de qualidade. Então, por isso que ele é muito importante. As questões dos registros, eles são importantíssimos aí na hora que a gente vai realizar os nossos procedimentos analíticos. Então, mais na frente aí eu vou deixar essa apresentação, se vocês clicarem bem aqui no cantinho, tá? Aqui tem a setinha, vocês podem baixar, mas eu vou deixar disponível para vocês lá na aula de hoje, tá? E assim sucessivamente. Aqui tem vários tipos de registro, exemplo que vocês podem olhar, material de embalagem e assim sucessivamente. Beleza? Até aqui alguma dúvida, crianças? Vou mostrar aqui para vocês só algumas fotos que eu queria, né, para vocês entenderem, já que a gente ainda não tá, a gente vai ter prática só quando a gente voltar, né? Então, quando a gente vai avaliar as questões relacionadas, as características do produto, que seria um caso um saneante, tá? Então é importante aí
Eu estou trazendo algumas imagens que a gente vai utilizar isso mais na frente. Vou dar uma dica para vocês. Para vocês poderem responder essa atividade que eu falei para vocês, tá? Vocês podem encontrar algumas coisas nessa apresentação. Então fica a dica aí, mas é bom vocês também checarem, tá, a legislação, então, para vocês poderem realizar aí as questões relacionadas à atividade que eu vou deixar para vocês, ok? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, tá? Eu vou deixar para vocês aí essa apresentação, que ela está bem detalhadinha. Eu vou falar algumas coisas sobre garantia de qualidade, tem algumas fotos que vocês podem utilizar baseado no que a gente estudou, tá? As questões sobre análise de matéria-prima, tá bom? Então, se ninguém tiver mais alguma dúvida, a gente encerra a nossa aula por aqui. Agradeço aí a paciência de vocês, é uma aula um pouquinho longa, mas é assim mesmo, tá? A aula ela vai ficar gravada, tá? Ela fica gravada no sistema agora. Vocês depois, quem não assistiu ou quem quiser reassistir a aula, pode ir lá, tá? E abrir no sistema mesmo, aqui se vocês clicarem na apresentação, depois que ela estiver processada, leva mais ou menos um dia, né? Ela vai ser disponível aí, e eu sempre gravo a aula e disponibilizo para vocês lá no YouTube, tá bom? Mas tudo vai ser AD mesmo? Anderson, aí vai depender das determinações do governo, tá? A previsão, pelo menos aqui no estado do Maranhão, é que as atividades elas retornem dia 26. Mas a gente tem que avaliar essa questão da pandemia, tá? E vai depender da determinação. As aulas teóricas, por enquanto, elas vão ser aqui via EAD. Exatamente, eu estou adiantando o conteúdo das aulas teóricas para vocês, né? Na verdade, a nossa primeira unidade, ela finaliza com estabilidade, que é a nossa próxima aula, tá? Aí eu estou bolando aqui algumas avaliações para vocês fazerem, essas atividades que vocês já fizeram lá quando a gente estava no presencial e por aqui, elas já contam uma parte da nota, mas eu vou bolar uma avaliação para vocês fazerem online também. Ela vai ser divertidinha, não vai ser provinha chatinha não, vai ser uma avaliação legal para vocês revisarem e fazerem isso. Mas aí vocês têm que ir estudando já esse material disponível para vocês, tá? Aí quando a gente retornar, o que ficar de conteúdo teórico a gente finaliza e vai dar foco principalmente às aulas práticas, tá? Pelo menos dentro dessa previsão aí que tem de retorno do dia 26, tá bom? Importante agora é que a gente se proteja, porque a gente está no mês mais crítico para a pandemia, tá? Principalmente para a gente agora aqui no Brasil, tá? Então a gente vai acompanhando e vendo aí. Qualquer dúvida é só perguntar. Certo? Essa apresentação que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Da Anvisa, ela é um resumão dessa nossa primeira unidade, tá? Então vocês vão encontrar tudo que a gente viu nessa primeira unidade, tá? Desde conceitos, a responsabilidades, a parte de material, qualificação de fornecedores, análise de matéria-prima, estabilidade, documentação da qualidade, tá? Essa apresentação que vou disponibilizar para vocês, ela é um resumão de tudo para vocês poderem revisar, beleza? Então a gente encerra por aqui. Bom almoço para todos vocês. Fiquem em casa, quem puder ficar, tá? Se resguardem, se protejam e logo logo a gente vai estar juntos novamente, tá bom?